Jovens e velhos santistas, nesta segunda-feira tem Santos e Goiás, 9 da noite, lá na Serrinha. O jogo que pode colocar o Santos novamente na liderança da Série B. Já tinha trazido essa informação aqui para vocês, essa análise, depois da derrota do Novo Horizontino para o Amazonas. Uma rodada que teve também, no finalzinho, o Mirassol ganhando da equipe do Vila Nova, era um confronto direto. Você pode olhar das duas formas, né? Se houvesse um empate, seriam dois times mais distantes do Santos. Com a vitória do Mirassol no finalzinho, o Vila Nova, que é um time que briga mais hoje pelo quarto lugar, fica ainda mais distante. Se o Santos vencer, ele mantém a distância para o Mirassol e amplia a distância para o Vila Nova. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Rodada, de forma geral, até foi positiva para o Santos, né? Como eu disse, eu já tinha falado, o Amazonas ganhou do Novo Horizontino por 1-0, a Ponte fez 1-0 no Botafogo, estou olhando aqui a tabela, o Ituano 1-0 no Guarani, o Mirassol 1-0 no Vila Nova. Nesta segunda-feira, além de Santos e Goiás, também tem Sport e Ceará. E a classificação, estou olhando aqui no computador, Novo Horizontino 54, Santos 53. Se o Santos ganhar, vai a 56. O Mirassol fica com 50. O Sport depende aí do resultado, pode ir a 50 também. Ou o Ceará pode ir a 48, ou no empate pode o Sport ficar com 48. O América foi a 47, o Vila Nova parou em 46. Mas é aquilo, não adianta a gente ficar de olho nos outros resultados se o Santos não fizer o papel dele. Por isso que eu acho que nessa hora é preciso ter a mentalidade da reta final, a mentalidade vencedora, a mentalidade campeão, a mentalidade de subida, né? Não dá mais para ter aquela instabilidade, aquela falta de futebol competitivo, né? Não estou nem pedindo futebol vistoso, estou falando de futebol competitivo mesmo, né? De atacar o adversário, de se defender bem, como aliás o Santos tem feito no campeonato, mas não achar um resultado e depois ficar defendendo. Não, tem que ir lá impor, né? O Goiás hoje é o 12º colocado do campeonato com 38 pontos. Acho que dificilmente o Goiás sobe, também acho que não cai, apesar de matematicamente correr esse risco e precisar do resultado para ficar mais tranquilo de não ir parar na Série C. Mas o Goiás vai ter que atacar o Santos, né? Para ele é muito ruim se empatar ou perder dentro de casa. Então vai ser um jogo em que, pelo menos, eu acredito que o Santos não vai ter que lidar com um time totalmente retrancado lá atrás. Vai ser um jogo de trocação. E aí nessa hora é que precisa precisa valer a maior capacidade técnica dos jogadores do Santos. Não pode ser assim, não. É um time que tecnicamente se sinta inferior ao adversário. Por isso que eu reforço a questão da mentalidade. E mentalidade não é palestra que dá, né? Aliás, eu até acho, fazendo uma reflexão esses dias, que o grande problema do futebol brasileiro hoje não é motivação e não é intensidade. É realmente atenção, né? A gente tem hoje uma geração no mundo de pessoas com uma enorme dificuldade para se concentrar. E no futebol, qualquer vacilo, quando o assunto é concentração, do mesmo jeito que acontece no trânsito, no ambiente de trabalho, se a cabeça dele sai daquele objetivo que é o jogo, é a hora que acontecem os erros. Claro que isso sempre ocorreu, mas me parece que agora isso está pior, né? Então esse nível de concentração tem que estar elevadíssimo o tempo todo. Não vai ser com palestra, vai ser com o autoconhecimento de cada jogador, com a conscientização, talvez aquelas dicas que as pessoas dão para você dormir melhor, tentar ficar sem olhar o celular antes de deitar, umas 2 horas antes e tal, né? Não assistir conteúdos que sejam muito pesados, né? Mesma coisa, acho que o jogador, até o Carille falou isso outro dia, né? Que os atletas precisam pensar no jogo. Isso talvez ele tenha razão. Muito antes do jogo acontecer. Não dá para pensar no jogo na véspera. Claro que a gente está praticamente neste período falando aqui na véspera do jogo, então eu espero que ao longo desta semana os atletas tenham feito esse trabalho mental, né? Que não é, repito, motivação, é de concentração. E se não fizeram, que reforcem a atenção nesta partida contra o Goiás. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o time a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do Canal 10, uma casa global de apostas,
que tem cooperação com grandes clubes do mundo como o Barcelona, presente em diversas ligas, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, várias ligas contam com a presença da 1xBet, que é considerado o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos, onde você aposta não só nos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, em outras modalidades e nos chamados eSports. Nós vamos à nossa rodada de palpites para depois trazer todos os detalhes aqui da 1xBet para você, os nossos recados importantes da 1xBet. Atenção, nesta segunda-feira tem Libertadores Feminina, às 5h30 da tarde. O time da Ferroviária pega o Peñarol, né? A Ferroviária, que é um dos destaques do futebol feminino brasileiro, contra o Peñarol, jogo 17h30, 5h30 da tarde. Vou apostar aqui na Ferroviária. E os dois jogos da Série B da noite desta segunda-feira, Sport Ceará, 9 da noite, vou botar aqui empate neste jogo, e Goiás e Santos, obviamente, às 9 da noite também. Vou colocar vitória do Santos, quem sabe um 2-0, né, para ficar mais tranquilo neste momento, tá bom? Então, depois da nossa rodada de palpites, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: você vai, depois de acompanhar os nossos palpites, no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10X, canal 10X, e aí você obtém o dobro no primeiro depósito. Se você depositar R$50, obtém R$100, é o dobro no primeiro depósito, e aquele bônus especial de $300, que é mais ou menos R$1.560. Portanto, vá lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreva na 1xBet e faça a sua aposta vencedora. Me ajude a continuar fazendo mais vídeos para você aqui no canal 10 com o apoio da 1xBet. E só reforçando também que a 1xBet, como todos os outros sites de apostas, inclusive os que foram oficializados pelo governo, que estão legalizados, né, como é o caso da 1xBet, você só pode jogar se for maior de 18 anos. Aposte sempre com moderação e com responsabilidade. Afinal de contas, o dinheiro das apostas online não é renda extra, muito menos a sua renda principal. Então, por isso que a gente reforça nesta campanha social aqui da 1xBet, para você apostar com moderação e com responsabilidade, tá certo? Neste começo de vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro aqui do canal 10, tá certo? Bom, dito isso, sobre rodada, sobre como foi, né, os últimos jogos, né, essas partidas que antecederam os dois jogos desta segunda-feira, aquela história, o Santos não deve ter nenhuma novidade, né? O Carille ajuda os treinadores adversários um pouco nesta missão, né? Porque afinal de contas ele não levou o Yusufa, também não levou o Billy Arce, acho que não vai usar esses caras mesmo, não tem quem obrigue o Carille a escalar esses caras, ou pelo menos levar para o banco de reservas. Então o time é aquele, né? Com alguns pendurados, alguns jogadores que podem tomar um terceiro cartão amarelo aí, tem o Tomás Incon, enfim, tem o Juliano, tem jogadores aí que estão pendurados. E aí, já pensando na próxima partida, que é contra a Chapecoense, né? O Santos tem esse jogo nesta segunda-feira, e lá na 31ª rodada, não é a Chapecoense, não, é o Mirassol. A Chapecoense é depois. O Mirassol no dia 12, né? Que é o sábado, na Vila Belmiro, 18h30, o confronto direto contra o Mirassol. Então, alguns jogadores aqui não podem tomar um terceiro cartão amarelo, porque é um jogo mais importante, digamos assim. Santos e Mirassol, né? Como eu falei, um confronto direto. E o time é aquele: Brazão, JP Sherman, Jair, Gil e Escobar, o Pituca, o Schmidt, o Juliano, o Otero, o Wendel e o Guilherme. Portanto, esse é o time do Santos que vai para o jogo, sem muitas novidades, né? Um time que deveria se entender por música, porque está jogando já há um tempo, né? Salvo uma outra mudança eventual por um cartão amarelo, por uma lesão, mas o entrosamento desse time já deveria ser muito maior, porque a justificativa para você não mudar a equipe taticamente, não mudar peças, é o entrosamento. E o Santos, vira e mexe, não apresenta o futebol considerado ideal, e a gente tenta entender o porquê, né? Porque que o entrosamento não está valendo, porque que o entrosamento não faz a diferença. Claro que, como eu disse, algumas peças são fundamentais, quando o Guilherme ficou de fora, quando o Juliano ficou de fora. Esses dois
fazem muita diferença pela característica, né? O Santos é um time que bota muita bola na área e o Guilherme faz muito esse papel de ir ao fundo, né? O Otero é o cara da bola parada, o Juliano é o cara que chega na área, né, para fazer dupla com o centroavante. E aí, se eles não funcionam, a parte ofensiva do Santos sofre, porque aí é preciso que o Schmidt, o Pituca façam um papel extra, além do de marcar no meio de campo e começar as jogadas. Então, assim, trabalhar com inteligência contra o desespero do Goiás, digamos assim, né? Um estádio que é apertado, que é uma pressão danada, é um caldeirão. O árbitro vai ser o Marcelo de Lima Henrique, o popular cabeça de bigorna, que é um juiz que eu acho bastante polêmico. Não gosto do trabalho desse cidadão, mas espero que ele não faça bobagem, né, que ele não interfira com o uso do VAR, inclusive, no resultado desta segunda-feira. E aí, também ficar de olho no Sport contra o Ceará, mas se acontecer do Sport vencer e for a 50 pontos, o Santos ganhando indo a 56, é o que interessa, porque vai abrir uma vantagem de 9 para o quinto colocado. 9 pontos de vantagem para o quinto colocado a essa altura do campeonato é algo extremamente importante. Então, que o Santos faça esse papel. Até com empate dá para ser o líder do campeonato, né? Com 54 pontos como o Novo Horizontino, ganhando no saldo de gols, né? Que o do Santos é muito melhor, é 22 contra 11 do Novo Horizontino. Os gols contra do Novo Horizontino, 24, do Santos 20, e o ataque do Santos também mais positivo, 45 contra 32. O Santos que tem 6 derrotas no campeonato, o Novo Horizontino também, as campanhas são idênticas, né? 15 vitórias, são os dois times com 15 vitórias no campeonato. Se o Santos vencer, vai a 16ª, se empatar, empata também em 9 empates, né, com o Novo Horizontino. Enfim, fazer com que os números, né, e o favoritismo do Santos se transforme em realidade, né, a despeito de todas as críticas ao Carille, ao elenco, que estão recebendo premiação e vão receber uma premiação altíssima, casa de milhões de reais para colocar o Santos na primeira divisão, mas é aquilo que é combinado, né? Se falaram que iam pagar, vão ter que pagar, né? Um dinheiro que aquilo eu acho um absurdo, né? Eu ganho meu salário para cumprir minha obrigação, não ganho uma motivação a mais para fazer aquilo que o meu salário deveria ser suficiente, né? Mas o mundo do futebol é assim, né? Se não der prêmio, os caras, né? Não, salário em dia, não, isso não basta, preciso ter prêmio, né? Então vamos aguardar. Tomara que seja um jogo tranquilo e que o Santos, né, não sofra e vença. É o principal. Se perder, continua onde está, né, não sai do segundo lugar, não tem uma distância tão... não fica uma distância tão grande para o Novo Horizontino, mas vamos combinar que depois de tudo que aconteceu nessa rodada, é a chance para o Santos retomar essa posição, até porque, como eu disse, o Santos vai ter o confronto com o Mirassol na próxima rodada e justamente vai ter Novo Horizontino e Sport na outra rodada, né? Serão 2 jogos de possivelmente os 4 times que estão nas 4 primeiras colocações. Então, se o Santos sair na frente nessa história, pode ser até que ganhando do Mirassol abra vantagem, uma vantagem interessante para Sport, para o próprio Mirassol e também para o Novo Horizontino. Tá bom, meus caros? Era isso. Reforçando que este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.